Tudo na graça, na paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo ao canal Wagner W. É isso mesmo, prenderam a minha máquina reta escavadeira parada na beira do acostamento aí, encostada. O pessoal prenderam ela. E nesse vídeo eu vou contar para vocês um pouquinho do que aconteceu, o porquê que prenderam a máquina. E aprendi ali da pior forma possível. Algumas vezes que estão em vigor, que eu não sabia, né? E o policial também, que me autuou ali naquele momento, não soube interpretar também a lei da forma correta. E devido a isso acabou levando ali a minha máquina para o pátio do DR. E nesse vídeo, fica comigo até o final, vou estar demonstrando para vocês aí o que aconteceu, para que vocês não venham cair nesse mesmo erro que eu acabei caindo, né? Por não saber, não ter essa informação, e o policial também não ter ali a orientação correta para me passar, né? Então acabei penando aí por vários dias com a minha máquina presa. A minha máquina chegou a ficar 20 dias apreendida ali no pátio do DR, gerando encargos, gerando multas, né? Que vocês sabem que quando cai ali no pátio do DR é contada ali diariamente as diárias de pátio, né? E assim, aqui na minha cidade, eu não sei na cidade de vocês aí como é que funciona, mas aqui na minha cidade é bastante comum a gente ver esse tipo de maquinário, né, rede escavadeira, circulando aqui entre as cidades, de uma obra para outra, em trânsito, né, para cima e para baixo fazendo serviços. E eu participo também de alguns grupos aqui na minha região de máquinas de prestação de serviços, né, e também de terraplanagem. E a todos esses anos aqui que eu trabalho, nunca vi falar de máquina apreendida por esse tipo de atuação. Inclusive amigos meus até me aconselhou: não, como o serviço aí é próximo, vai circulando, vai andando aí na máquina, que dá para ir tranquilo, não tem problema, não vai causar nenhum tipo de problema na máquina. Como era próximo, uma obra para outra, acabei indo, né? Só que aí nesse momento aí, né, de trânsito entre uma obra e outra, a minha máquina acabou quebrando. No que ela quebrou, joguei ela para o acostamento e fui tentar arrumar a máquina. Não conseguindo arrumar, acionei o mecânico, conhecido meu. De prontamente ele já foi lá, já me ajudou lá, e a gente junto conseguimos ali achar o defeito da máquina, consertamos uma máquina. Rapaziada, é questão de pouco tempo, apareceu uma viatura ali, uma viatura aqui da PMDF, né? O camarada já chegou, já pedindo minha documentação, habilitação, pediu algumas informações da máquina, se a máquina me pertencia, perguntou se a máquina tinha nota fiscal, se tinha documentação. Eu falei, aliás, ele perguntou se tinha documentação, né? Aí eu expliquei pra ele, né? Não, essa máquina aqui, ela não é como esse veículo normal. Ela só possui nota fiscal de compra. É o que eu tenho. Aí ele, não, beleza. Aí ele pegou esses maquinários, rapaziada, eles vêm com uma plaquetinha. A minha, ela fica do outro lado ali, na lateral, tem uma plaquetinha. E nessa plaquetinha vem as informações ali, né? O número de chassi, o número de motor, vem algumas informações da máquina. E aí ele pegou o celular dele lá, né? Eu não conheço a plataforma. Ele simplesmente pegou o celular e foi tentar consultar as informações da máquina. E viu que estava tudo certinho, não tinha nenhuma restrição, nem nada do tipo, né? Referente à máquina. Só que mesmo assim, eu ali parado no acostamento, ele acabou me autuando, né? Ele acabou me autuando. Como a máquina a gente já tinha consertado, ele pediu para mim conduzir a máquina até o posto de apoio deles lá. Eu peguei, pensei que ia me liberar, né? Peguei a máquina e fui pro posto lá, né? Para poder dar tempo da documentação chegar. E nisso eu já liguei para um amigo meu e pedi para ele trazer a documentação da máquina, nota fiscal, tudo que eu tinha na máquina. E fui, levei a máquina, a viatura foi atrás. Vou deixar fotos aí e vídeos para vocês, né? Da máquina em trânsito, indo lá pro posto da polícia lá deles. E a viatura veio atrás, me escoltando, né? Até eu cheguei lá. Cheguei no posto de apoio dele, ele pediu para mim estacionar a máquina no lugar correto lá.
Pediu para me desligar e entregar a chave para eles. Até aí beleza. Cheguei lá, entreguei, conversei com eles lá. Aí a documentação chegou. Rapidamente meu amigo chegou, peguei a documentação da máquina e apresentei lá para os policiais. Ele verificou, a máquina estava tudo certinho, tinha documentação, tinha nota fiscal, tudo direitinho, rapaziada. Só que assim, na interpretação do policial, e é onde que eu quero chegar aqui e trazer essa informação para vocês. Na interpretação do policial, esse tipo de maquinário, ele tem que estar emplacado para poder circular em via pública, né? Como eu via máquinas lá indo para cima e para baixo, eu não sabia dessa lei, né? Que as máquinas tinham que estar emplacadas para poder circular. E ele falou que tinha que estar emplacada a máquina, que a minha máquina ia ser autuada por conta que ela estava sem placa, né? E que iria ser conduzida. Aí, nessa que eu apresentei a documentação pro policial, a nota fiscal e as seções de direito que eu tenho dela, eu sou o terceiro dono dessa máquina, né? Eu tenho a cadeia, tudo direitinho dos documentos, né? Da máquina, seções de direito. Rapaziada, uma dica que eu deixo para vocês: deixe sempre a documentação da sua máquina, do seu equipamento, tudo organizadinho. Não deixe bagunçado, não deixe guardado em qualquer lugar, porque uma hora você pode precisar e às vezes, se você não tiver tudo organizado, você pode até perder a sua máquina. Então, voltando à história, apresentei para ele, aí chegou, eu não conheço, não sei como é que funciona a questão de patente, mas chegou um superior lá, né? Superior ao policial que me autuou e falou: não, a documentação do rapaz aqui tá certinho. Só que assim, aí chamou ele de sargento. Só que assim, sargento, no caso cabe a você que decide se você vai conduzir a máquina dele pro depósito ou se vai liberar, para ele poder regularizar a situação da máquina, emplacar ou procurar algum órgão para fazer o emplacamento. Aí o policial, bem arrogante, né, não quis papo, não quis conversa, simplesmente chegou para mim e falou: não, a máquina já está apreendida, já acionei a prancha, a máquina vai ser levada pro pátio. Rapaziada, aí você sabe, né? O coração foi lá a mil, fiquei já agoniado, porque vocês sabem, quando cai lá dentro de um órgão daquele, a burocracia é extrema. Para você organizar tudo é dor de cabeça. Mas enfim, levaram a máquina, levaram lá pro pátio do DR, cheguei lá, já junto com a máquina, apresentei a documentação. O pessoal lá do DR avaliou a documentação. De primeiro momento, pediram até para me chamar a plataforma para levar a máquina embora. Falou: não, você tá com a documentação aqui certinho, você vai só pagar as custas aí da prancha que trouxe, né, aqui pro DR. Nisso aí, as custas tinha o transporte da máquina lá da base lá da polícia pro pátio, ficou em torno de R$ 900, né? Só que aí eu me prontifiquei, né, pagar as custas, tudo certinho. E só que de última hora lá eles resolveram não liberar mais a máquina. Cheguei até a acionar a prancha para poder levar a máquina, mas eles resolveram não liberar. Não, a gente avaliou aqui direitinho, me chamou lá no cantinho, mas falou: não, a gente avaliou aqui direitinho, a sua máquina, ela vai ser apreendida aqui pela gente, só que a sua documentação, ela vai descer lá pro órgão do Detran, né? A situação da sua máquina vai descer lá pro órgão do Detran para eles avaliar se a tua máquina tem que ser emplacada ou não. Porque eu aleguei para eles que essa máquina, ela só trabalha dentro de obras, só dentro de canteiro de obras. Ela não presta serviço na cidade, né? Circulando nas cidades. Igual tem cidades aí que a coleta de lixo, de entulhos, é feito com esse tipo de maquinário. Aí circula dentro da rua, né? Mas a minha não. A minha eu só faço aterro, só dentro de obras mesmo. Não transito em vias públicas. Eu tive o azar, neste dia, de estar saindo de uma obra para outra, que não era 1 km de distância, rapaziada. Não era 1 km de distância, de uma obra para outra, né? Mas enfim, aconteceu. A máquina foi apreendida, eles não liberaram, mandaram a documentação lá pro Detran avaliar. E nisso aí, foi onde começou a chatice. Me deram uma canseira
grande daquelas. Nessa canseira, se passou 20 dias a minha máquina presa, mesmo eu apresentando documentação, mesmo eu apresentando laudos que eu comprei a máquina, que eu paguei a máquina, mostrando as seções de direito, o Detran ele não aceitou a liberação da minha máquina. Né? Ficou nesse empurra-empurra, se tinha que emplacar, se não tinha, se era o primeiro dono, que a nota fiscal estava no nome que deveria tirar, né? Aí você que ficou nesse enrola e se passou 20 dias. Se você tem a sua nota, a sua máquina e você tem somente a nota fiscal, corra atrás, faz uma sessãozinha de direito, passando os direitos de quem tá o nome ali na nota fiscal, dando os direitos para você, porque você vai se resguardar numa hora dessas, entendeu? Que sua máquina for presa ou for autuada para um órgão desses aí, né, que me autuaram. Então, fiz o laudo, tudo certinho. O ex-dono fez as procurações. Na verdade, eu já tinha, né? Eu só não tinha a procuração do primeiro dono, né, que tirou a nota fiscal, que tirou a máquina, que tem um nome na nota fiscal, não passou a seção de direito para o segundo, né? Ele não tinha. Aí eu corri atrás e fiz essa nota fiscal. Só que mesmo assim, rapaziada, o pessoal lá não quiseram liberar a máquina, porque alegaram que não sabiam se iam ter que emplacar a máquina não. Aí mandaram para outro órgão, lá outro departamento dentro do Detran, avaliar. E dias se passando, dias se passando. Aí chegou 20 dias, eu já estava desesperado, porque o pátio já estava lá naquelas alturas, o valor, né, do pátio. E assim, foi ficando caro, foi ficando caro, foi ficando caro. Acionei vários despachantes para ver se conseguia resolver a minha situação, porque eles têm as facilidades, né, lá, não sei como é que funciona, mas mesmo assim eles não conseguiram resolver a situação da minha máquina. E eu fiquei ali desesperado, rapaziada. Eu confesso para vocês que eu fiquei ali angustiado, fui para casa no dia mesmo, um dia mesmo, eu cheguei a levar esse laudo, né, que eu tô falando para vocês, que eles me pediram, do primeiro dono pro segundo, né, que comprou a máquina, né, do nome que tava na nota fiscal pro segundo que comprou, tava faltando, mandaram eu fazer essa documentação que iria liberar. Fui para lá tudo alegre, feliz, e cheguei lá, tomei um balde de água fria, falaram que não iriam liberar a máquina por conta que tinha que sair emplacada, que o Detran tinha que avaliar, eu tinha que fazer. E toda vez que você vai lá, você tem que fazer um protocolo, explicando a situação, tudo direitinho, e apresentar nesse protocolo, anexar nesse protocolo essa sessão de direito. Toda vez você tem que fazer isso lá. É uma frescuragem que Deus me livre. Mas fiz lá todo o processo e mesmo assim eles negaram o meu pedido. E eu voltei super chateado para casa, triste mesmo, não vou negar para vocês. Já voltei já desesperançoso, falei, cara, não vou conseguir tirar minha máquina. E aí a gente perdendo dinheiro, você sabe, com uma máquina dessa parada, é muito dinheiro que você deixa de ganhar, né, de faturar. E assim, voltei para casa agoniado. E ali, rapaziada, é onde a gente tem que ter a cabeça fria e se apegar com Deus. Se apegar com Deus, tenha fé em Deus, porque Deus é grande e quando ele entra no negócio, o trem dá certo. E ali eu fiz isso, eu falei, rapaz, a minha saída agora é apelar para Deus. Eu sou cristão, graças a Deus, eu sirvo ao Deus vivo, e ali eu botei a minha fé em ação, cheguei em casa angustiado, agoniado, vocês sabem que a gente fica ansioso, a gente quer as coisas tudo para ontem. E ali eu cheguei em casa angustiado e falei, não, eu tenho que dar um jeito na situação, não sei mais o que fazer. E ali eu fui apelar para Deus. Cheguei na minha casa, botei a minha cadeira ali no quintal de casa, de frente para as plantas, preparei o ambiente. E ali eu abri meu coração, realmente. Falei com Deus, orei a Deus, falei, Senhor, o Senhor tá vendo a minha luta, a minha situação, e mesmo eu apresentando todas as documentações, o pessoal lá do Detran não quer liberar minha máquina, já não sei mais para onde eu vou, já não sei mais
o que eu vou fazer, né, para tirar essa máquina. Agora a única saída é colocar em tuas mãos. E assim eu fiz, tá em tuas mãos. E entra com providência nessa situação e que a tua vontade seja feita. Foi o meu pedido, rapaziada. E ali se passou 2, 3 dias, 4 dias. E conversando com um amigo, né? Eu tenho um amigo que ele é advogado. E a gente conversando aí sobre outros assuntos, sobre outras coisas. E ele foi lá e tocou, né? E aí, e tua máquina, tu já tirou? Conseguiu resolver? Eu falei, rapaziada, eu falei pra ele, né? Ô Thiago, cara, eu já tô já desesperançoso dessa máquina, porque já levei toda a documentação pra eles lá e o pessoal não libera minha máquina, cara, e eu não sei o que fazer. Aí ele olhou pra mim, viu eu angustiado, agoniado, porque a gente fica preocupado mesmo. Não tem jeito, a gente é falho, a gente é ser humano. E ele olhou pra mim e falou: cara, eu vou tirar essa máquina pra você. Olha pra você ver a importância aí de você ter fé em Deus e ter bons amigos. Ele chegou em mim e falou: ó, eu vou tirar essa máquina pra você. E outra, só vou cobrar de você as custas do processo lá. Entendeu? Se eu não me engano, ele me cobrou parece que R$ 1.000, rapaziada. R$ 1.000 é um valor irrisório, né? Eu cheguei a ligar para alguns outros advogados, o camarada cobrou 20, 25 mil, 10 mil. O mais barato foi 5 mil. O camarada cobrou. Aí chega meu amigo lá e cobra R$ 1.000. Eu falei, ô glória! E então ele entrou com essa ação, né? No mesmo dia, ele montou todo o processo, entrou com essa ação contra o órgão lá que tinha autuado minha máquina. E foi poucos dias, questão acho que uma semana mais ou menos, o juiz soltou a liminar, tá aqui a liminar de soltura da máquina. E vou destacar aqui um trechinho que eu acho bem pertinente compartilhar com vocês, que diz o seguinte, ó: uma reta escavadeira que se destina à construção, o registro mais não é licenciamento e o emplacamento. No caso aqui ele está frisando que o licenciamento e o emplacamento não é como um veículo normal, né? A redenção original era se fosse facultado a eles o trânsito em via pública. No caso ele está falando aqui que se a máquina trabalhasse em via pública, prestando serviço nas ruas, né? A imagem ficou meio ruim aqui, mas vou tentar consertar aqui. Então, rapaziada, ele tá falando aqui, se a máquina trabalhasse em rua, né, em via pública, transitando, aí sim, seria obrigatório o emplacamento da máquina. E que desde a lei 13.124, a lei 13.154/15 fala o seguinte, que exige o registro se transitar em via pública e não apenas na hipótese de ser facultativo. Então, se você tem a máquina e você transita com ela às vezes em via pública, é obrigatório o emplacamento, felizmente. Só que assim, ele vem falando aqui mais embaixo, ó, que a resolução do COTRAN vigente sobre o tema estabelece no artigo 10 que os veículos que esta resolução deve ser devidamente registrado junto à repartição competente para transitar em vias públicas. E a reta escavadeira está mencionada no artigo 3º, ou seja, mesmo que se transite eventualmente em via pública, deve ser registrada. Então, de qualquer forma, ela vai ter que ser registrada, né? Tem que ser emplacada mesmo a máquina. Outra coisa que ele colocou aqui, né? Que aí foi onde a minha máquina enquadrou. A minha máquina é uma máquina 2011 e ela se enquadrou neste artigo aqui, onde ele usou para poder emitir a liminar de soltura, né? Vou ver para vocês aqui. Ocorre, no entanto, que de fato foi estabelecido no inciso 2º, no mesmo artigo 10, que o registro deveria ser obrigatório para os veículos da espécie a partir de janeiro de 2016.
sendo facultado o registro para que os que tivessem sido fabricados até 31 de dezembro de 2015. Então é obrigatório esse emplacamento para as máquinas fabricadas de 31 de dezembro de 2015. É obrigatório já emplacar de imediato, entendeu? Já a minha, né? Aí ele colocou aqui, ó, a partir... Aliás, o autor diz que o veículo dele foi fabricado em 2011. Portanto, em princípio, pode não ser obrigatório o registro. Então, naquela época que fabricou a minha máquina, ainda não era obrigatório o emplacamento, né? Você emplacava se você quisesse. Então, de modo que a probabilidade de que não tenha havido infração, né? Aliás, não houve infração. Muito embora, a bem da verdade, a autoridade não tenha liberado o veículo pelo fato de a nota fiscal não estar no meu nome. Olha aí para vocês verem. Então, ele usou, né? Ele usou na interpretação dele lá, né? Eu achei que interpretou errado, porque se o cara fosse... É porque o policial quis sacanear também, né? Então, na época da fabricação da minha máquina, aqui ele entendeu que não era obrigatório o emplacamento, né? E que o policial me autuou por conta da nota fiscal não estar no meu nome. Mesmo eu tendo ali a seção de direito, o policial me autuou porque a nota fiscal não estava no meu nome. Olha para vocês verem a sacanagem. Então, aí o juiz colocou assim, ó: a despeito de ter ele juntado contratos de compra e venda com as firmas reconhecidas do suposto adquirente, que consta na nota fiscal, vendendo para quem lhe alienou o que alienou a posse, faz presumir ser ele o titular do direito. Então, o que me salvou foi os contratos que eu tinha de compra e venda da máquina. Então, por isso que é interessante você fazer aí o contrato de compra e venda da sua máquina, do primeiro proprietário, né, e da nota fiscal que está no nome dele passando para você. Porque se Deus o livre acontecer uma situação dessa, você vai estar aí resguardado. Aí saiu aí o resultado, né, que o juiz colocou aqui, né, na liminar. Defiro, pois, a tutela urgente para determinar ao Detran que devolva sem a exigência de pagamentos de diárias e o veículo identificado no auto da apreensão. Então, rapaziada, eu mostrando, né, todas essas provas, todos os contratos que eu tinha, o juiz entendeu que eu estava no direito e ali ele deferiu ao meu favor essa liminar, mandando o Detran não cobrar nenhumas custas do processo, nenhumas custas do pátio, nem de prancha que levou a máquina, né, para o pátio. Eu fui ali, o juiz deu ao meu favor que eu não deveria pagar nada. Então deu certo. O meu amigo, eu agradeço ele demais, ele conseguiu para mim. Ele entrou com esse pedido de liminar, ganhou. E assim, a gente conseguiu ali reaver todas as custas, né, do pátio. Não precisei pagar nada de custo de pátio, nem o transporte, né, da prancha que foi buscar a minha máquina, não precisei pagar nada. E a minha máquina saiu de lá, vou deixar a foto para vocês aí, em cima de outra prancha, né? Liberaram a máquina, mas eu tinha que trazer uma prancha para poder embarcar lá dentro do pátio para trazer ela para casa. Então, o que eu aconselho para vocês? Monta a documentação, deixa a documentação de vocês tudo certinho, para que vocês não venham ter dor de cabeça. Corra atrás do emplacamento, eu mesmo já estou correndo atrás do emplacamento da minha, já para mim não ter essa dor de cabeça. Não pague para ver, não pague para ver, porque a corda só arrebenta pro lado mais fraco. Então, se você só tem uma maquininha, fica prestando serviço aí para um cliente sazonal, prestando serviço aqui, ali, acolá, então corra atrás, emplaque sua máquina e ande certinho para você não perder dinheiro e não passar pelo que eu passei, beleza? Então fica a dica aí para vocês, espero ter ajudado. Já deixa o like, compartilha o nosso vídeo para que possa chegar a mais pessoas e que papai possa do céu aí abençoar a vida de cada um. Valeu!
Valeu!